quero ler uma coisa com vocês aqui, mas não é a mensagem que eu iria pregar hoje. Mas eu acho que seria bom os irmãos entenderem uma coisa. No livro de Ezequiel, capítulo 1, que nós já vínhamos lendo aí alguns dias, tem dois textos que falam sobre a manifestação da presença de Deus numa dimensão um pouco mais elevada. E no capítulo 1 de Ezequiel, o capítulo é longo, eu não vou ler o capítulo todo, mas eu quero ler do versículo 26 em diante, que diz assim: e por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em glória, em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz que falava, de quem falava. Esse é o capítulo 1. No capítulo 8, diz que no verso 4 diz, 8:4 diz: e eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale, que é o capítulo 1. E aí ele vai contando que o Senhor fala para ele, tem uma série de coisas que o Senhor fala para ele, mas quando chega um pouco mais à frente, no capítulo, o que me interessa é um versículo que está no capítulo 9, que diz assim, verso 2: e eis que vinham 6 homens a caminho da porta do altar que olha para o norte, cada um com suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Aí vai contando aqui a história de como que a glória é retirada do templo. No capítulo 10, vem de novo a visão dos mesmos querubins, com a pedra de safira, e a glória sendo retirada. No verso 3 diz: e os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio. Agora ele está falando da glória sendo retirada do templo. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. E eu poderia seguir lendo aqui, porque é sempre um texto muito agradável de se ler, mas o que eu quero passar para vocês, mudando aqui completamente o que eu ia pregar. O espírito de adoração da igreja, ele é uma espécie de pavimentação do caminho para a manifestação da presença de Deus. Então escute bem o que eu vou explicar para você. Há coisas que nós trabalhamos a vida inteira, lutamos, pelejamos, pedindo a Deus que faça, intervenha, isso, aquilo. Lutas, jejuns, intercessões, clamores, para Deus fazer certas coisas.
E às vezes, em um momento em que eu tenho a sensibilidade de parar na presença de Deus por um instante, sem pressa, despreocupado com o que vai acontecer depois. Quando eu venho para a igreja, eu tenho uma programação no meu coração. O louvor vai ser mais ou menos tanto tempo, a gente até planeja, olha, tantas músicas no máximo e tal, depois tem isso, tem a oferta, tem isso, eu prego tanto tempo, não sei o que lá, no final tem cantina, a gente se programa, porque programar não tem nada de errado em programar, em se programar na presença de Deus. Mas o que acontece quando, no meio da sua programação, o Espírito Santo resolve intensificar a sua presença? É uma grande loucura se eu, como alguém que ama a Deus, estou buscando a Deus há tanto tempo, e a presença de Deus é tão cara, é uma loucura se eu resolver, nesse momento da manifestação da presença de Deus, eu resolver demonstrar pressa. Eu começar a ficar agitado, nervoso, preocupado com o horário, eu começar a ficar tenso. Então, se eu estou ali, por exemplo, né, e eu começar a ficar tenso, mas e o horário, eu preciso pregar daqui a pouco. Se eu começar a ficar tenso, o que o Espírito Santo faz? Ele se levanta, porque é como um repouso do Espírito. De repente, ele se levanta, ele libera aquele ambiente. Porque o Espírito Santo é tão poderoso que ele não pode forçar nada. Se ele forçar alguma coisa, ele destrói tudo. Porque ele é muito poderoso. Pensa num ser muito poderoso, é o Espírito Santo. E pelo fato de ser muito poderoso, ele nunca pode forçar nada. Seria abuso de autoridade, ou abuso de poder, porque ele tem poder demais. Sabe quando um pai de 2 metros de altura pega um bebezinho no colo de recém-nascido de dias, pega no dedinho da criança, na mãozinha da criança? Imagina se aquele pai resolver apertar, resolver fazer qualquer gesto abrupto com os ossinhos daquela criança, quando a criança está no colo, ou qualquer outra coisa. Imagine se um pai resolve corrigir uma criancinha pequenininha, de peito, não é? Estão entendendo? Eu estou tentando comparar aqui para você entender por que o Espírito Santo é esse cavalheiro, por que o Espírito Santo é essa pessoa tão sensível, tão sensível. E eu estava explicando aqui no ensaio de ontem do louvor, explicando exatamente isto, que a sensibilidade do Espírito é como uma conexão. Então, nós estamos tendo dificuldade, por exemplo, de regular esse microfone. Mas é muito sensível, então tem uma coisinha ali, agora parece que achou a finura, né, da sintonia, mas sei lá, de repente um movimento muito brusco, um botão errado que ele mexe ali, qualquer coisa, aquilo... Sabe, aquela sintonia, de repente, ela é alterada. É como conectar esse aparelho aqui, ele está conectado agora naquela TV lá, que está de costa para vocês, de frente aqui para nós que estamos no altar. Então, imagine que aquela conexão, claro que não é assim, mas imagine que é uma conexão que, se eu fizer um movimento brusco aqui, eu perco a conexão. Então, porque o Espírito Santo é muito, muito sensível, muito sensível. E o que eu quero que vocês entendam é que nós estamos sendo testados. Quantos entendem que nós estamos sendo testados aqui por Deus? E eu não quero ficar reprovado. Você quer ficar reprovado? Não quero ficar reprovado. Eu quero que esses testes, a gente passe nesses testes. E mais à frente o Senhor diga, ok, vocês passaram no meu tempo, eu posso confiar a minha presença a vocês. Eu li esses textos agora para você entender a sensibilidade, a seriedade da presença de Deus. A presença de Deus é um negócio muito melindroso, muito sério. Ela é transportada por seres especiais. Porque a presença de Deus é como se fosse uma entidade em si mesma. Porque Deus é tão maravilhoso, tão grandioso e tão maravilhoso, que a presença dele, eu vou usar uma expressão aqui, eu espero que você entenda, sabe aquele bafo da presença da pessoa, que quando uma pessoa chega perto de você, você pode estar de olho fechado, uma pessoa chega perto de você, se você está de olho fechado, você não sente uma coisa chegando?
a atmosfera à sua volta ela é alterada, porque está chegando um corpo, algo está se aproximando de você. Então, essa presença de Deus, ela é... Eu não quero aqui cometer nenhum erro teológico para tentar te explicar isso, porque é muito difícil explicar, mas é como se a presença de Deus tivesse vida em si mesma. E claro que é o Espírito Santo que faz isso, que produz isso, e que quando ele começa a se mover, e ele percebe resistência no ambiente, como ele é muito poderoso, ele não pode forçar nada, senão ele nos esmaga. Então, se ele percebe qualquer resistência no ambiente, o que ele faz? Ele começa a ceder, ele vai cedendo, ele vai regredindo e cedendo, e voltando. Para que você não se sinta violentado, para que você não se sinta violado ou forçado. E em segundo lugar, para que eu e você tenhamos essa gana de perseguir. Não sei quem já leu aqui um livro chamado God's Chaser, em português é... os que buscam, buscadores de Deus, tem um livro assim em português? Buscadores de Deus? Hã? Como é que é? Caçadores de Deus. Olha, muito bom tema. Em inglês é God's Chasers, que é mais ou menos isso. É aquele que vai em busca de e que persegue pistas até chegar lá. Nesse livro, o autor, ele explica uma coisa interessante, como que o povo de Deus hoje se contenta em encontrar os rastros de Deus. Os rastros. Então, quando você acha o rastro de uma pessoa, você não encontrou a pessoa ainda. Concorda comigo? Você só achou o rastro. Tem um rastro dizendo que aquela pessoa passou por ali, ela foi para algum lugar. O que Deus faz? Olha como que Deus é, como que Deus trabalha. Deus deixa pistas, Deus deixa rastros de que ele está passando por ali, passou, ele está por ali, ou de que você chegou no ambiente apropriado, onde ele gosta de se manifestar, e ele vai deixando essas pistas porque ele quer ser caçado, ele quer ser buscado, para ser encontrado. E quando ele é encontrado nessa dimensão que eu estou tentando explicar aqui, talvez eu estou falando em círculos, eu nem sei, vocês me perdoem. Estou tentando explicar uma coisa muito complicada de explicar. Mas quando ele é encontrado nessa dimensão, que eu vou agora explicar para vocês um pouco melhor essa dimensão, quando ele é encontrado, o que acontece? Cria-se uma atmosfera que é diferente de absolutamente tudo que a gente conhece no nosso dia a dia. E aí a manifestação da presença de Deus, essa glória de Deus, que é o brilho da sua presença, ela se manifesta em 4 níveis diferentes. Quantos níveis? 4 níveis diferentes. O primeiro nível é o nível imperceptível. Um nível imperceptível, que é a onipresença. Tá? Você pode estar batendo papo, rindo lá no seu trabalho, está tudo maravilhoso, glória a Deus, Deus está ali, mas você não está sentindo. Você pode crer que Ele está ali, mas você não sente. É o primeiro nível da manifestação dessa presença dEle, é a onipresença. Aí tem um segundo nível, à medida que você começa a buscar a Deus, o que acontece? Você encontra Ele num segundo nível. E esse segundo nível é o nível do gozo, o nível da alegria, o nível do júbilo, que nós pentecostais conhecemos muito bem, mas nós cometemos o erro no passado de achar que esse nível era um fim em si mesmo. Então há um nível da presença de Deus. Quem está me ouvindo? Há um nível da presença de Deus que produz júbilo. Júbilo é aquela manifestação de Deus que traz alegria, todo mundo se alegra, glória a Deus, aquelas músicas de júbilo, louvor e adoração. Tem algum problema nisso, pastor? Não, maravilhoso.
mas isso é só o segundo nível. E não é um fim em si mesmo. Então, quando a igreja alcança um clima espiritual onde há gozo e alegria, que é muito bom, o que acontece? Isto significa duas coisas. Significa que a igreja avançou no relacionamento com a presença de Deus, mas significa que a igreja ainda não chegou num nível mais profundo de relacionamento com Deus. Porque um nível mais profundo, que é o nível 3, ele já não produz gozo e nem celebração. Ele produz quebrantamento e ele produz arrependimento. Aí quando Deus intensifica a sua presença, a igreja alcançou aquele gozo e continua. Se a igreja parar de buscar, que do meu ponto de vista foi o erro nosso dos pentecostais de um modo geral. Nós encontramos as línguas, as profecias, as revelações, as coisas que produzem gozo na igreja. E nós achamos que encontramos tudo, paramos de buscar, ficamos nisso. E a maioria das igrejas pentecostais hoje é como a Bíblia chama, né? Como o bolo que não foi virado. É o Efraim, o bolo que não foi virado. Assou muito bem de um lado, mas do outro lado não tem nada. Está branco. Porque nós buscamos a Deus apenas até o momento do gozo. E aí o que acontece? Tem muita gente da igreja, naquele ambiente de gozo que não se arrepende, muita gente naquele ambiente de gozo que não confessa pecado, muita gente naquele ambiente de gozo que não perdoa o outro. Entendeu? Porque aquele nível de presença, ele produz gozo. É a presença de Deus que traz alegria. Lembra quando eu estava pregando aqui sobre quando os filisteus tomaram a arca de Israel? Que antes dos filisteus tomarem a arca, os filhos de Israel trouxeram a arca para o arraial e houve uma explosão de gozo. Lembra disso? Houve uma explosão de gozo no arraial, que eles começaram a celebrar, e diz a Bíblia que o chão tremeu. Agora escute bem o que eu vou falar para vocês. Alguém já ouviu dizer que o maior inimigo do ótimo é o bom, não o ruim? O inimigo do ótimo é o bom. Porque ninguém quer o ruim. Se a situação para você estiver ruim, você começa a chorar, clamar, pedir a Deus, você quer sair do ruim. É ou não é? Então o inimigo do melhor ou do ótimo é o bom. Porque quando você encontra o bom, aí aqui é que vem. Se você encontrar o bom e você não tiver sede pelo ótimo, se você não tiver fome nem sede pelo melhor, e você cair na besteira de achar o bom pode ser a sua derrota. Como assim, pastor? Como que o bom pode me derrotar? Porque quando você encontra o bom, você settle down. Você se acomoda. Achei, graças a Deus, agora está tudo maravilhoso. Aí ficam issues profundos lá dentro que não são tocados. Coisas interiores que nós não tratamos. Coisas íntimas que nós não expomos para Deus. Concertos que não são feitos. Tem alguém me ouvindo aqui? Concertos que precisam ser feitos que não são feitos. Essa profundidade interior, ela só é alcançada quando a presença de Deus alcança o nível 3. Esse nível 3, que é o que todo mundo chama de avivamento, ele produz um ambiente completamente diferente. Ele não é o ambiente onde as pessoas pulam, celebram, glória a Deus. Não, ele é um ambiente que produz quebrantamento. Ele produz uma tristeza gostosa. O que, pastor? É aquela tristeza do arrependimento, que é o que a Bíblia chama, por exemplo, a festa da expiação. Que era uma espécie de avivamento em Israel, porque era a festa onde a nação toda era restaurada. Sabe o que Deus dizia para o povo quando chegava essa festa? Deus dizia: eu quero que vocês aflijam as vossas almas e se entristeçam. Olha a ordem de Deus, que loucura! Está lá em Levíticos 23. Deus dizia: eu quero que vocês aflijam as vossas almas agora e se entristeçam. Não é autoflagelo, vocês estão entendendo?
Deus queria que o povo viesse, era o dia da restauração da nação. Olha que coisa linda. Deus não queria restaurar a nação e que as pessoas entendessem que aquilo ali era um free pass to continue sinning. Um passe livre para continuar pecando. Não, Deus queria que as pessoas Deus queria que gerasse um espírito de arrependimento. Por isso que eu chamo uma tristeza boa. Então, quando a presença de Deus vem nessa dimensão, os issues profundos, as questões íntimas, escute aqui o que eu estou falando. As questões íntimas do seu coração não conseguem permanecer ocultas. Não é que as pessoas vão saber, não é isso. Ninguém precisa saber das questões íntimas do seu coração. Mas elas não conseguem permanecer ocultas, porque a dimensão da presença de Deus, ou a presença de Deus alcança uma dimensão que ela penetra no íntimo e ela desaloja essas coisas. Ela começa a desalojar essas coisas. E aí o que acontece? O seu coração entra num estado de arrependimento constante. Porque a presença de Deus é tão santa, tão santa, tão santa, que se eu tiver me arrependido de absolutamente tudo na vida agora, no segundo seguinte, eu ainda não estou suficientemente puro para a presença dEle. A presença dEle é muito santa. Então, essa dimensão da presença de Deus, ela gera, é um loop constante, dentro da gente fica aquele sentimento constante de que eu preciso pedir perdão por alguma coisa. Eu preciso consertar alguma coisa, é um sentimento constante, aquilo não muda. Mas o glorioso é que isto gera uma satisfação interior que não é manifestada por esse gozo, essa celebração do segundo nível, mas que gera um espírito de conserto tão gostoso que você não consegue mais viver fora desse nível. Porque ela afeta a sua carne, ela afeta a sua estrutura, os seus ossos. E outra coisa, é a dimensão onde os milagres estão, onde coisas acontecem. Por isso que eu digo, quem tem fome de Deus e continua buscando a despeito da presença dEle, mesmo com a presença dEle lá, você continua com fome buscando, sabe o que vai acontecer? Ele vai aumentando a dose, aumentando a dose. Enquanto você está na presença de Deus, Ele está dando ordens, tem coisas acontecendo à sua volta. Você não sabe, escuta o que eu estou te falando. Você não sabe, mas você chega em casa, no trabalho, um contrato, aquele cheque que não sei lá, seja lá o que for, saúde, de repente a solução aparece, você não sabe, gente, de onde que veio isso? Isso veio daquele momento que você estava na presença dEle em adoração. Porque Ele estava trabalhando, você não sabia, você estava apenas adorando, mas naquele momento Ele estava trabalhando por você, enviando anjos a seu favor, para trabalhar a seu favor. Quem está me entendendo? E o último é o quarto nível, que é muito raro, muito mais porque a nossa estrutura não aguenta, que é poucos experimentaram isso na Bíblia. Adão, antes de cair, logicamente, viveu na presença dEle, que é o brilho do rosto dEle. Mas na Bíblia, os que eu lembro agora foram Adão, Moisés, Ezequiel, Daniel e João no Apocalipse. É os que eu lembro agora. Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Todos esses, fora Adão, porque Adão estava em estado de perfeição antes da queda, fora Adão, todos os outros que alcançaram o nível 4 quase morreram. Quase morreram. Todos eles foram dados como mortos após experimentar o nível 4 da presença de Deus. Então, eu não vou te encorajar a chegar lá. Eu preciso de você vivo. Mas eu vou te encorajar a chegar ao nível 3. Buscar a Deus de tal forma que vai soar estranho o que eu vou dizer.
mas a ponto do gozo se converter em tristeza. Quando o gozo vira tristeza, significa que você alcançou o nível 3 da presença de Deus. Só que é uma tristeza boa. É uma tristeza gostosa. É uma tristeza tão boa que você não quer voltar para o gozo de antes, você quer ficar nela. Porque uma vez que você sente a presença dele ali, acabou, você está estragado. Você está estragado. Eu vou fazer uma comparação aqui. Eu sei que tem uns menores aqui, mas eu vou falar numa linguagem que todo mundo vai entender. É mais ou menos como o namoro do beijo na boca e depois do casamento na lua de mel. Depois que o casal casa e vai para a lua de mel, convence aquele casal a voltar lá atrás e viver só de beijinho na boca. Tenta convencer. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque Ezequiel 16, pasmem o que eu vou dizer. Ezequiel 16 compara a intimidade com Deus com sexo. E você que achava que a Bíblia era muito santa, né? Depois chega em casa e vai pesquisar, vai ler por você mesmo. Deus compara as traições de Israel como nação com uma mulher que era prostituta, que foi restaurada e que voltou aos seus amantes anteriores. E Deus trata essa relação sexual, Deus usa essa relação sexual como um paralelo para mostrar o grau de intimidade que ele desejava ter com Israel e manter, e que Israel tivesse só com ele. Entendeu? Então, basicamente Deus está dizendo o seguinte: quando vocês me deixam por outros deuses, o que eu sinto é o mesmo que um marido sente quando a mulher o deixa e tem relações com outro homem. Ezequiel 16, está lá na Bíblia. Ou vice-versa, né? Eu estou usando aqui o ser masculino e feminino, porque o texto lá é assim, vice-versa. Portanto, nós estamos tocando nós estamos arranhando a casca dessa dimensão. E eu não quero que fiquemos reprovados. Eu provei desse nível, eu não quero voltar atrás. Pergunte a qualquer pessoa que tenha experimentado a presença de Deus no nível mais profundo, ela não quer mais voltar atrás. Você sabia que todos os grandes heróis da Bíblia tiveram depressão? Moisés teve depressão, Paulo teve depressão, Elias teve depressão. Todos tiveram. Como que isso é possível? É muito simples. E basicamente eu estou citando os homens que chegaram praticamente que ao nível 4. Quando você chega a um nível muito alto de relação com Deus, em termos de intimidade, quando você sai de lá, a vida perde completamente o valor. Perde o sentido, completamente. Aí viver nessa dimensão normal do dia a dia se torna um tormento, porque você anseia tanto por estar naquela presença o tempo todo, que quando você está fora dela, aquilo é altamente torturador, de tão bom que é. Coloque-se de pé neste momento. Eu falei hoje de forma livre e segui aqui aquilo que eu entendi que o Espírito estava querendo, porque é meu dever, né? É meu dever como pastor deixar você saber em que direção estamos indo e o que o Espírito Santo está tentando fazer no nosso meio. Quantos sentiram a presença de Deus aqui nesta noite?
Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graça nesta noite. Estamos rendidos a Ti, Senhor. E estamos, ó Deus, prestando atenção para não deixarmos, ó Deus, de maneira nenhuma que a Tua presença passe em branco ou que ela não receba a atenção devida, o valor devido. Nunca, jamais a Tua presença passará desapercebida aqui nesta igreja, Senhor. Nunca, Senhor. Pai, eu quero te pedir agora, carinhosamente, Pai, que o Senhor abençoe e recompense os Teus filhos, aqueles que estiveram na Tua presença, que buscaram a Tua face. Pai, alcança a casa, a vida, Senhor, de cada uma dessas pessoas. Senhor, dá vitória naquelas áreas complicadas, Senhor, aquelas áreas difíceis, que nós, os homens, não conseguimos tocar ou resolver.